Bom, dando continuidade, então, na última aula a gente viu algumas simulações estáticas lineares e hoje a gente vai entrar na parte de como é formada a malha, do que é um elemento e até que ponto, né, fazendo uma convergência de malha, vale a pena eu refinar a malha e até que limite do refino da malha ela é eficiente e até que ponto eu só estou gastando recurso computacional, né? Então, partindo do princípio, pegando aqui 6 bielas, né? A gente olhando aqui para essas peças aqui, a gente vê que a gente sabe que isso aqui são corpos contínuos, né? O que seria um corpo contínuo em relação ao que é feito em elementos finitos, né? Em elementos finitos a gente simplesmente discretiza um corpo contínuo, a gente particiona esse corpo contínuo em pequenas partes. Por exemplo, a gente sabe como calcular uma viga, né? Tem equações próprias para o cálculo de uma viga. Por quê? Porque a geometria da viga, ela tem uma seção transversal ali, né? Ela tem um formato ali e esse formato se mantém, né? Por exemplo, aqui tem uma viga, essa seção transversal aqui, ela é a mesma durante toda a viga. Então, para esse tipo vou chamar peça, né? Mas esse tipo de corpo, a gente sabe como calcular isso, a gente tem equações próprias para isso. Agora, por exemplo, a gente não tem uma fórmula, uma equação pronta para calcular uma biela, os esforços de uma biela, né? Claro que tu pode discretizar isso ao ponto de calcular isso como se fosse uma viga, vamos dizer, vamos usar como exemplo, né? Mas o que acontece? Qual é a diferença de um corpo contínuo para um corpo discreto? Basicamente é isso aqui. Tu tem um elemento qualquer aqui, uma forma geométrica que a gente não tem fórmulas prontas, né? A gente não tem uma equação simples e prática para resolver ela, mas a gente pode discretizar ela em elementos que a gente sabe calcular, né? Triângulos, quadrados e esse tipo de geometria. E basicamente, quando a gente cria uma malha, é isso que a gente faz, a gente discretiza um elemento complexo em elementos, a gente discretiza em elementos finitos, né? Porque aqui, pegando o exemplo aqui de uma biela de aço, tu tem infinitos átomos aqui, né? Imaginando que cada nó da nossa malha seja um átomo, tu tem números infinitos aqui, né? Tu tem uma quantidade infinita de nós. Então, o que a gente faz? A gente discretiza ele, a gente reduz o número de pontos para um número finito, né? E assim, fazendo isso, a gente tem equações e métodos numéricos que a gente consegue chegar numa aproximação do comportamento real. Isso também é feito, por exemplo, se tu pegar aqui um sinal, né, analógico, se tu discretizar ele, a ideia é basicamente a mesma, né? Aqui tu tem um sinal contínuo e aqui tu tem uma discretização desse sinal. Então, basicamente, tu perde uns trechos, né, dele, um pouco de informação, mas no fim tu consegue chegar num resultado muito próximo do real, né? Então, aqui a gente tem elementos de uma dimensão, elementos de duas dimensões e elementos de três dimensões. No curso de CAD que a gente viu lá, a gente trabalhou só com sólidos. Porém, a gente pode trabalhar com chapas finas, que seriam elementos 2D, e vigas, que seriam elementos que gerariam elementos de uma dimensão. Uma dimensão, né? Aqui duas, XY, e aqui três, XYZ. O que acontece? O que acontece se eu uso um ou o outro? Qualquer cálculo que é feito em cima de uma malha é sempre feito nos nós.
Tipo, tu não vai ter um deslocamento nessa aresta aqui, por exemplo, né? Tu vai ter tudo que é calculado é sempre nos nós. Então, quanto mais nós tu tiver, mais resolução tu vai ter e mais aproximado do resultado final tu vai estar. Eu achei um livro aqui que dá um conceito bom. Então, aqui, por exemplo, num elemento sólido, o que seria um elemento sólido? Um elemento sólido é um corpo onde todas as dimensões dele, em x, y, z, são próximas, sabe? Se eu tirar uma dessas dimensões, eu vou perder totalmente o sentido do meu corpo. Então, um corpo sólido, ele precisa das 3 dimensões para... se eu quero validar ele, eu preciso das 3 dimensões. Então, isso é a definição no caso de um corpo sólido. No Solid, a gente tem para fazer uma malha 3D, a gente tem um elemento tetraédrico, que eu posso usar ele em forma de rascunho ou um elemento de segunda ordem, onde eu tenho mais números de nós. No elemento de rascunho, eu tenho isso aqui. Um elemento de rascunho em cada nó, né, eu tenho 6 arestas e 4 faces. E eu tenho 3 graus de liberdade de translação em cada nó. Então, por exemplo, nesse cara aqui, eu tenho 3 graus de liberdade por nó e eu tenho 4 nó nesse elemento. Imaginando que isso aqui é um elemento, né, de uma malha inteira. Então, eu tenho 12 graus de liberdade nesse elemento rascunho. Já no elemento, o mesmo formato, né, isso aqui continua sendo um elemento de 3 dimensões, só que o de segunda ordem, eu tenho um número de nós muito maior, eu tenho um nó a mais por aresta. Então, basicamente, a diferença entre uma malha 3D de rascunho e uma malha 3D de segunda ordem é que, depois de deformado, esse cara aqui, ele vai continuar com as faces planas e as arestas retas. Já um elemento de segunda ordem, quando ele deforma, pode ver que eu tenho eu consigo ter uma resolução maior, porque eu tenho pontos maiores. E para análise de elemento finito, o que interessa são pontos. A ligação entre toda a malha acontece nos pontos. Tu não vai ter um cálculo numa aresta, tu vai ter num ponto. Se tu tiver um ponto numa aresta, que nem num elemento de segunda ordem, beleza, tu vai ter mais resolução. Mas aqui eu não estou calculando nada, aqui eu não estou calculando nada, aqui nada. Estou calculando aqui, 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 enfim, todos os nós. Beleza, então, considerando um elemento de rascunho, eu teria 12 graus de liberdade por elemento, certo? Já numa malha de segunda ordem, onde seria uma malha 3D de alta qualidade, lembrando que no Solid eu tenho esse elemento tetraédrico aqui, porém em outros softwares, digamos que o Solid é bastante competente, ele é competente no CAI também, ele resolve quase todo tipo de problema, porém tem softwares que são mais específicos para simulações, né? ANSYS, Abacus são, digamos que seriam mais especializados em simulações. Aí tu consegue ter outros tipos de modelos de elementos 3D, não só tetraédricos. Acho que eu tenho uma foto que mostra outro tipo de... aqui, esse aqui. Entendeu? Tu teria também elementos quadráticos, né, em formas de cubos, e tu também teria aqui, aqui seria um cubo de rascunho, e aqui tu teria já um de alta qualidade, ó, onde tu teria, no vértice, tu teria mais um ponto, mas no Solid a gente só tem esse elemento aqui para representar um elemento 3D. A diferença entre um rascunho com 12 graus de liberdade por elemento, aqui tu já vai ter 30 graus de liberdade por elemento. Então, usando esse tipo de dentro do próprio elemento 3D, tu já tem uma complexidade bem maior, né? Tu tem uma resolução bem maior. Beleza. Isso para um sólido, né? O que é um sólido? É aquilo que eu falei. É um corpo
onde as 3 dimensões importam. Já para um elemento casca, ou também conhecido como, do inglês shell, né, tu teria o que é uma casca, uma placa. É onde as principais dimensões desse corpo são apenas 2. A terceira dimensão ela é muito pequena em comparação com as outras 2. Então, por exemplo, imaginem aqui, sei lá, uma placa de 1 metro quadrado, né? 1 metro por 1 metro e uma espessura de, sei lá, 2 milímetros. Então, tu não precisa usar um elemento 3D para representar um elemento de casca, um elemento de placa. Então, tu usa um elemento próprio para corpos na forma de placa. Aqui a ideia é a mesma, né? Tu já vai diminuir muito os nós, né? Então tu tem uma resolução menor, porém tu tem uma velocidade, um desempenho. Se tu pegar uma placa, a gente vai ver hoje uma placa feita com elementos 2D e uma placa feita com elementos 3D, a diferença é muito pouca, e a diferença de processamento pode chegar a muitas vezes, o tempo pode dobrar, triplicar, enfim, pode demorar 10 vezes mais e tu vai chegar num resultado muito próximo. Então, o elemento casca, para simulação, claro que tu vai desenhar lá, tu vai modelar no CAD uma placa, tu não vai ver diferença nenhuma, mas para simulação faz muita diferença. A diferença é que, em vez de eu ter translação em XYZ, que nem eu tinha aqui no elemento 3D, como eu perdi uma dimensão, para eu conseguir simular aqui, a partir do momento que eu tenho uma terceira dimensão, eu consigo medir a deformação desse elemento em Z aqui, em relação a esse elemento aqui, ou esse aqui, eu já tenho eu já consigo determinar a rotação. Já quando eu tenho um elemento em 2 dimensões só, eu vou ter um grau de liberdade de rotação em cada eixo. Então, por nó, eu vou ter 6 graus de liberdade, enquanto aqui eu tinha 3 graus de liberdade. Então, diminuiu o número de nós, mas aumentou os graus de liberdade por nó. E também eu tenho elementos de viga. Já o elemento de viga é quando eu tenho a mesma seção transversal, como eu mostrei antes, né? A seção transversal dela vai continuar sendo a mesma, se ela é em is, né? Em formato de, por exemplo, que nem nessa imagem que eu mostrei aqui, essa seção vai continuar a mesma até o fim. Então, eu já tenho essa área, eu já tenho o comprimento, e aqui diz, nesse livro aqui, ele fala que quando for o comprimento 20 vezes maior do que o maior comprimento da seção transversal, eu posso considerar como viga. Já lá no help do Solid, eles falam em 10 vezes. Mas a ideia principal é a seguinte: eu tenho uma área, eu tenho uma equação que eu sei calcular os esforços de viga, né? A gente viu em resistência lá, e o que mais me interessa, a principal dimensão, né? Uma dimensão que é muito maior do que as outras 2, que é o comprimento. Então, tu consegue calcular isso como um elemento de uma dimensão. Tá? Então, essa ideia principal a gente tem que entender para a gente ver o que a gente vai ver hoje e entender quando eu uso um, quando eu uso o outro. Né? Então, elemento de viga é um elemento de uma dimensão, né? É só um risco, é só um palito ali, como a gente viu aqui. Né? Isso aqui é um elemento de viga, por exemplo, com 2 nós. Aqui é um elemento de chapa, né? 2 dimensões, e um elemento 3D. 3D, 2D, 1D. E todos eles eu posso resolver problemas nas 3 dimensões. Né? Se eu tiver, sei lá, imaginem, se eu tiver uma treliça, beleza, só vou ter os esforços axiais aqui, né? Os esforços normais, mas eu posso ter um pórtico que nas 3 dimensões, né? Não só uma barra assim, mas mais uma barra em Y, mais uma barra em Z, e ter esforço axial nas 3 dimensões. Então, é um problema 3D resolvido com o elemento 1D. Deixa eu ver aqui. Então, assim,
aqui é um exemplo, né, do que acontece. Aqui tem essa viga, imaginemos que a gente vai resolver com elementos 3D essa viga, eu vou ter 19 mil nós. 19 mil nós. Então, imagina o cálculo, né, que o computador precisa fazer para resolver os deslocamentos, as informações em 19 mil nós. Quando eu posso usar, isso aqui é um elemento, uma malha 3D, quando eu posso usar um elemento, uma dimensão com 59 nós só e chegar no mesmo resultado. Então, é essa análise que a gente vai fazer hoje. Eu quero analisar só uma viga, só quero uma aqui, eu quero ver aqui só uma viga, quanto que com elemento 3D eu vou fazer uma simulação. Beleza, uma viga, ok, mas e quando tu se deparar com por exemplo, um projeto desse? Tu tem que projetar uma estrutura de treliça, né, desse tamanho, dessa proporção. Então, vocês imaginem quantos nós eu teria se eu pegar e fizer uma simulação com elementos 3 dimensões numa estrutura desse tamanho. Né? Passaria de milhões e, honestamente, não sei se tem computador que consegue resolver equações desse tamanho, assim. É complicado, é bem complicado. Também eu vi aqui tem um livro, depois até posso passar para vocês o nome. Basicamente, a tensão axial, por exemplo, lembra que na primeira aula eu peguei e resolvi, tinha uma cadeira de mecânica do contínuo, que ele deu uma treliça para a gente resolver com elementos de barra, elementos de uma dimensão, né? Então, baseado aqui, se a gente for ver, a gente lembra de molas, né? Que era F igual a Kx, que K era a constante da mola e X era o deslocamento. Não deixa, por um exercício, por exemplo, de barra, não deixa de ser a mesma coisa, só que a gente vai estar trabalhando com duas dimensões. Então, tu vai ter uma matriz força, uma matriz uma matriz de rigidez e uma matriz de deslocamento. Mas a ideia continua a mesma. Então, aqui no livro aqui ele dá essa ideia aqui, um elemento de barra linear. A gente tem que a força, a matriz força é igual à matriz de rigidez do elemento. A gente conhece a matriz de rigidez de uma barra, né? Então, como é um corpo onde a seção transversal não muda e a gente sabe as equações para calcular isso, a gente pode usar um elemento de uma dimensão para resolver esse tipo de problema. Certo? Então, a questão do solver. Eu não sei se eu falo agora ou depois. Vamos abrir ali. Se vocês tiver aí o exemplo, podem abrir o exemplo Viga. Quem baixou aí, pode abrir a Viga. Se alguém ficar para trás aí, precisar que a gente pare ou vá mais devagar, abre o áudio aí e me chama. Bom, tá aqui o nosso elemento de viga, tá? Como ele foi construído aqui. Se a gente tivesse, por exemplo, não precisam fazer, tá? Podem olhar aqui. Se eu pegar um plano frontal aqui e fazer, sei lá, um esboço qualquer aqui, tá? Esse aqui é meu esboço. E eu simplesmente extrudar esse cara aqui e botar aqui, sei lá, 1000 milímetros. Eu criando ele assim, normal, ele vai considerar isso como um sólido, tá? Porém, em vez de extrudar, eu posso, por exemplo, deixa eu excluir esse cara. Eu só vou mostrar rapidinho como pode fazer um elemento de viga. A gente não viu isso no curso de CAD que a gente fez semestre passado, que era o curso básico, a gente só trabalhou com sólidos. Eu acho que ano que vem pode ter um curso de CAD, né, a parte de modelagem avançada, que vai pegar essa parte aí de estrutural, né, a parte de chapas também, mas não sei, pode ser que saia, pode ser que não. Mas basicamente, vou criar rapidinho, só para vocês terem uma ideia.
né? Eu peguei uma linha aqui, e a partir dessa linha, eu vou vir aqui em soldagem e vou escolher aqui, ó, elemento estrutural, tá? E aqui eu tenho alguns elementos. Aí, por exemplo, viga. Vou escolher minha viga, o tamanho dela, e vou escolher aqui a minha linha. E automaticamente eu tenho aqui a minha viga, tá? Só para mostrar como eu fiz, como foi feita e como tu vai fazer um elemento estrutural. Então tá aqui a nossa viga. Como o foco hoje é malha, eu já deixei, vocês vão entrar ali no, como a gente fez na última aula, né? Tem a barrinha aqui, suplementos, habilita SolidWorks Simulation. Como eu falei ali, se alguém estiver para trás, só dá um grito. Então, o que eu fiz aqui? Eu já deixei pronto aqui os nossos exemplos, aqui, vamos dizer assim. Aqui, na parte aqui de malha, se vocês clicar com o direito aqui e botar exibir malha, deixa eu ver qual que é esse aqui. Ah, beleza. Essa primeira aba aqui, isso aqui é uma viga, essa viga aqui, ó, isso aqui é o tipo de elemento, isso aqui é a parte que a gente está vendo, né, do elemento, o Solid apresenta essa forma aqui, mas essa viga que a gente viu aqui no modelo, esse cara aqui, ele está representado de forma de um elemento, uma dimensão, por dois elementos. Tá? A nossa malha, para um elemento de uma dimensão aqui, tá? Ela está sendo apresentada por dois elementos. E o resultado de deslocamento, o resultado de deslocamento aqui, a gente está tendo aqui, claro que a força está distribuída, a gente pode passar aqui a força foi distribuída aqui no plano que intercepta a viga, tá? Foi uma força de 5.000 newtons, distribuída ao longo da linha neutra aqui. Então, a gente tem dois elementos e a gente chegou aqui num deslocamento máximo de 0,0, até dá para a gente mudar aqui, ó, clicando com o direito ali, opções de diagrama, para ficar mais fácil de ver. Vem aqui embaixo, bota flutuante e se quiser botar 3 casas, 4, tanto faz. Só para ficar melhor de enxergar. Então, a gente tem aqui uma deformação, um deslocamento máximo de 0,05 milímetros. Isso com dois elementos. Se vocês colocar aqui para rodar, vocês vão ver que é muito rápido. Tu roda isso praticamente instantaneamente. Já, gravem bem esse número, um deslocamento de zero. Claro que nesse caso aqui, a viga biapoiada aqui, o deslocamento máximo vai ser no centro. Mas, olha que curioso, eu tenho 0,05 de deslocamento. Se eu pegar uma viga na aba do lado aqui, sólido, aonde a malha foi feita com elementos 3D, olha a nossa malha, quantos elementos tem. Para a gente ver quantos elementos tem, clica com o direito aqui em malha e vem em detalhes. Vai abrir essa janelinha aqui. Então, assim, a gente tem uma malha sólida, né, padrão, ela não está nem grossa nem fina, por padrão ela vem de segunda ordem, então é aquele caso que cada elemento tem 30 graus de liberdade, total de nós, 17.000 nós. No nosso, tu tem 8.700 elementos, e aqui a gente tinha dois elementos, e o resultado do deslocamento máximo ali foi de 0,05, certo? Se a gente vê aqui qual é o deslocamento que a gente tem nessa viga, olha aí quanto que tem ali, 0,05. Claro, aqui, como eu disse, a gente sabe que na viga, uma carga distribuída, a flecha vai ser no centro da viga. Tanto é que, mas só para mostrar como, e essa simulação aqui demora para ser resolvida, né? Tem milhares de nós, milhares de elementos. Mas tu chega num resultado muito próximo, tá?
Só voltando aqui, então, que a gente... vou entrar na questão do solver, tá? Tem um arquivo aqui, ó, que até depois eu vou largar lá. Escolha do solver. Por padrão, aqui clicando com o direito aqui em cima do estudo, na parte de propriedades, a gente viu aquele dia meio por cima aqui, né? Por padrão, ele vem como seleção de solver automática. Então, o padrão é esse, e por padrão ele escolhe o FFE+. O que é o FFE+? Ele é bom para analisar peças no regime linear, com grande número de nós, e onde tu tem montagem sem aquele tipo de contato lá que a gente usou aquele dia, sem penetração. Então, porém, ele usa um método complexo de multiplicação de matrizes, porém, ele tem menos precisão quando as malhas, os tipos de malhas, né, nos contatos não forem do tipo unidos, ou seja, naquele caso que a gente usou aquele dia nas nossas uniões lá, que a gente botou tudo sem penetração e tal, naquele caso, por isso que a gente usou aquele dia o direct sparse, né, não esse aqui. Naquele caso lá, não é bom. Outro motivo de menos precisão desse cara é que ele usa para o padrão. Em análise de frequência, com gravidade e força externa, ele também não tem muita boa precisão. Não tem mais exatidão em estudos dinâmicos. Quando tiver muita diferença entre a matriz de rigidez dos materiais, então quando as malhas não forem parecidas, quando a matriz de rigidez, né, o módulo de Young dos materiais não foram muito parecidos, quando tu tiver pressão e temperatura importada de outros estudos e para análise lineares, não é o ideal. Então, aqui basicamente foi o que eu falei. Então, quando eu tiver malha mista, quando eu tiver estudos de contato lá, de montagem do tipo sem penetração, ele não é tão preciso. Outra coisa que, na questão aqui, desse cara aqui, além de tu ter todos esses números de nós aqui, se eu usar uma malha 3D, como a gente viu ali nas imagens, um elemento, ele não é um elemento, as faces deles, por mais resolução que tu tenha, tu sempre vai ter uma reta. Então, por mais refinada que seja essa malha ali, imagina que, né, tu tem uns contatos aqui, sei lá, imaginem um furo e tu tem uma peça que entra bem certinho naquele furo. Porém, a malha é uma superfície facetada, né? Então, tu não vai ter uma conexão perfeita ali naquele lugar. Então, isso vai acumulando erros, isso começa a dar erro de montagem. Aí vocês imaginem uma estrutura desse tamanho, quantas conexões, né, de elementos 3D vocês teriam. Cara, é uma coisa absurda, assim, ninguém vai fazer jamais uma análise de uma estrutura dessas usando elementos 3D. Voltando aqui, beleza, aquele ali é o que ele usa naquelas condições, já o Direct Sparse é bom para pequenos e médios problemas, né? O problema dele é que ele usa muita memória RAM, então se o teu computador for bom, tu tem uma memória RAM bacana, tu não vai ter problema nenhum. E ele é muito eficiente para problemas não lineares. Tu vai ter um pouco de problema quando tiver instabilidade no modelo, quando o teu modelo não tiver bem restringido em questões de translações. Até a gente teve um problema, acho, na aula passada, sobre restrições de translações lá, que dele dava que estava instável. Então, que é graus. Tá? Então, quando tu tem muitos nós, é melhor usar esse cara aqui, que é o FF+,
que ele tem um sistema mais robusto em questão de trabalhar com matrizes muito grandes e tal. Então, quando tiver muitos graus de liberdade, muitos elementos, tu usa o FF+. Quando tu tiver montagens pequenas, onde tu tem problemas não lineares, ou menos de 100 mil graus de liberdade, em análises lineares, quando tu tiver menos de 50 mil, ou em análise térmica, quando tu tiver menos de 500 mil, é bom tu usar ele, senão é melhor tu usar o FE+. E aqui tu tem mais um que seria o problemas grandes, né, usando o Direct Sparse. Esse cara aqui, ele não é muito recomendado usar, eu particularmente não usei até agora, porém, o que eu ouço, eu nunca ouvi ninguém falar para usar ele, mas basicamente ele usa mais de um núcleo do processador, se não me engano, para calcular os problemas. Os mais usados é o FE Plus e o Direct Sparse. Para quando tiver muitos pontos, muitos elementos, usa o FE Plus, e quando tiver montagens, né, sem penetração, quando tu tiver simulações não lineares, tu usa o Direct Sparse. Ali, quando tu fala em grau de liberdade, é a mesma coisa que o número de nós, né? Não. Não? Vou voltar aqui, ó. Graus de liberdade aqui, ó. Digamos aqui no meu elemento 3D, tá? O meu elemento 3D, esse aqui é o rascunho, tá? O meu elemento 3D rascunho, ele tem 3 graus de liberdade por nó, então eu tenho 4 nós. Ah, tá, entendi. Entendeu? Sacou? E já o segunda ordem, eu tenho 1 grau de liberdade a mais por aresta. Então, a malha normal do elemento 3D, de segunda ordem, é de 30 graus de liberdade por elemento. Né? Por isso que aqui eu frisei tanto naquele lance de uma estrutura, né? Tu imagina se aquilo ali é um elemento. Tu imagina quantos elementos eu tenho. Se cada elemento eu tenho 30 graus de liberdade, tá? Tu imagina por elemento. Quantos elementos eu teria aqui? Sei lá, teria milhões, daí faz vezes 30 ainda. Quantos graus de liberdade eu teria? Então é um troço, uma coisa totalmente inviável de tu calcular, né? Enfim, voltando. Pode perguntar aí, meu, quando surgiu uma... realmente, cara, é uma coisa meio confusa, porque o teu elemento pode ser de uma dimensão, né, ou de 2, ou de 3. Mas, dependendo do caso, tu consegue resolver problemas nas 3 dimensões usando um elemento de uma dimensão. Então, é meio confuso mesmo. Então, se precisar e perguntar, pode perguntar. Bueno, voltando aqui, então, para a parte da viga, pode ser essa aba aqui, tá? A gente já viu que usando um sólido, a gente vai ter... aqui a gente tem, quanto era 8 mil e poucos elementos, né? Só passar de novo aqui para lembrar. Com 8.700 elementos, eu tenho um deslocamento de 0,05. E aqui, a nossa malha de uma dimensão, né, que é só uma... aqui eu acho que eu tenho 2 elementos, se eu não me engano. Vou pegar aqui o deslocamento. Então, eu tenho 2 elementos, 1, 2. E eu cheguei no mesmo valor. Nesse caso, né, uma viga, enfim, vai bater o certinho. Tanto é que, se eu botar 3 elementos, eu lembro que eu falei que tu só vai ter cálculo, tu só vai ter tensão, deslocamento e deformação nos nós. Então, eu tenho aqui um cálculo, aqui outro, né? Se eu aumentar aqui a malha, por exemplo, vocês devem ter justamente esse arquivo, né? Então, tem essa parte aqui de controle de malha, que basicamente tu executou teu estudo e tu bota aqui aplicar controle de malha. Depois a gente vai fazer isso num elemento 3D para ver bem certinho. Então, assim, como é que eu sei que minha resolução, o meu refinamento da minha malha tá ok, tá me dando um resultado ok? Tu pode fazer isso de 2 formas.
tu vai pegar uma malha bem grosseira, né? E vai ver qual é que é o deslocamento. Não dá para se basear muito pela tensão, porque tu pode ter problemas de singularidades, que na verdade é o tema da próxima aula. São tensões em pontos, por exemplo, imaginando uma pirâmide, né? Imagine uma força incidindo bem no vértice, bem na ponta da pirâmide. Como a área é muito pequena e a tensão é força sobre a área, então ele vai acusar lá uma tensão praticamente infinita, né? Mas, na verdade, aquilo ali é uma singularidade. Então, para tu achar o teu refinamento de malha, tu vai pelo deslocamento, porque tu não vai ter uma singularidade no deslocamento. Então, assim, esse rastreador de tendência, o que ele faz? Cada vez que tu roda um estudo, ele armazena informações para que tu possa aumentar o teu refino de malha e tu poder acompanhar quando que ele vai botar um gráfico ali para nós e tu vai ver quando que essa variação, né, do refino da malha, ele já tem pensando que cada nó vai permitir que né, isso aqui a gente pode ver que como com 2 elementos a gente tem uma malha, um elemento, uma malha dura, vamos dizer assim. Então, quanto mais elementos eu tenho uma malha mais flexível. Então, vamos aumentar aqui, ó, vem aqui em controle, ó, clica com o direito, editar definição. A gente tem 2 elementos nessa malha. Vamos botar 3. Só digita 3 e dá o OK. Tá? Fazendo isso, tu vai ter que criar uma malha de novo. Ele vai dizer que vai excluir o resultado. Então, ó, a gente já tem 3 elementos. Né? Enquanto aqui a gente tem 8.000 e não sei quantos, né? Todos esses elementos aqui. Aqui nessa nossa viga aqui, a gente tem 3 elementos. Então, vamos ver o que ele vai retornar quando a gente executar com 3 elementos. Aqui ele vai dar um aviso sobre o rastreador de tendências. Até pode botar aqui não mostrar novamente e dar um sim. E olha que, lembrando que o que eu falei, tu vai ter cálculos apenas nos nós. Distribuindo essa viga em 3 elementos, eu não tenho um nó aqui. Então, tu vê que o nosso resultado, ele diminuiu. Né? Então, ainda não está confiável não está convergindo os valores em termos de refino de malha. Beleza. A gente vai lá, controle de malha de novo, editar definição, e a gente vai botar aqui, ó, 4 elementos. E vamos ver o que acontece. 4 elementos, vai em malha, cria malha, 4 elementos. Então, aumentando a resolução da nossa malha. Clico direito, ou vem aqui em cima, tá? Esse botãozinho aqui, ele também executa o estudo. Olha aí. 4 elementos, né? Aqui eu tenho um nó, aqui eu tenho um nó, e aqui eu tenho um nó. Lembrando que, né, enquanto no elemento 3D a gente tem, em cada grau de liberdade, tem as translações em x, y, z, por a gente não ter essa dimensão extra, né, por exemplo, no elemento de viga, a gente vai ter 6 graus de liberdade apenas, né, num elemento, 3 de translações, uma translação em cada eixo, e 3 rotações, que é uma rotação em cada eixo. Então, aqui, a gente já tem uma simulação com 4 elementos, e a gente está chegando em 0,054. Vamos aumentar, vou fazer só essa aqui, vou fazer 1 a 1, porque é interessante de ver o estudo convergindo, assim. Botou um elemento ali, pode botar aqui malha execução, ele já cria a malha e executa. Ó, 5 elementos. Esse cara aqui ficou assim, deu uma reduzida em relação ao estudo anterior, porque por causa que ele só calcula deslocamento
e forças e deformações nos nós. Beleza? Vamos lá, vamos dar mais uma refinada. Vamos botar 6. Se eu não me engano, ele converge já em 8 elementos, ele já vai convergir pro resultado lá, basicamente o mesmo da outra simulação com 8.000 e poucos elementos. Então, 6 elementos, 0,054, clico direito, vamos refinar mais um pouco, botar 7 elementos, clico direito em malha, malha execução. Beleza? Fazer isso mais umas 2 vezes. Editar definição. Vem aqui. 8. Clico direito em malha, malha execução. E vamos ver, tá? Vamos ver aqui o nosso gráfico de deslocamento, se já está convergindo ou se a gente tem que dar mais uma refinada. Então, clicando aqui no gráfico de deslocamento 1, a gente tinha aqui um elemento, 2 elementos, 3, 4, 5, 6. A intenção é quando chegar, quando a gente tiver um resultado onde ela está convergindo, onde a gente, independente do número de nós de elementos que a gente criar, o resultado já não vai mudar. Isso se chama convergência de malha, ou seja, o quanto eu preciso refinar uma malha, né, e não ter mais alterações nos resultados, enquanto eu tenho o mesmo resultado e um processamento muito mais rápido, muito mais eficiente, que seria, né, esse tipo de estudo a gente teria que fazer de convergência de malha se a gente fosse fazer um caso desses aqui. Porque, imaginando a quantidade de peças, de vigas que a gente tem aqui, isso faria uma diferença enorme, né? Então, esse tipo de análise de convergência de malha, a gente tem que fazer quando a gente vai ter um conjunto muito grande de elementos, com muitos graus de liberdade e muitos nós. Tá? Agora vamos aumentar em vez de 1 por 1, vamos aumentar aqui já para 10 elementos. Dá um OK. Malha execução. Já começou a ficar mais refinado, né? A curva já, claro que continua sendo, a gente pode ver que continua sendo trechos retos, né? E continua sendo discretizado de forma grosseira, mas já está chegando num valor mais real, né? Um comportamento mais real. Vamos aqui para talvez 12. Acho que 12 ele já está convergindo, não tem mais o que fazer. Não precisa refinar mais do que isso. Tá? 12 elementos, a gente vai ver aqui, ó, convergiu. A partir da iteração da sexta, sétima, oitava que a gente fez, a gente já está com uma convergência de valores. Então, a partir daqui, a gente não precisa mais refinar para esse caso. Né? Para esse estudo aqui, uma carga distribuída em cima de uma viga, esse número de elementos aqui já está bom. Eu não vou ter uma alteração. 12 elementos. Tá? Com 12 elementos, a gente consegue chegar no mesmo resultado de deslocamento que uma viga com 8.000 e lá vai pedrada de elementos. Essa é a diferença de tu usar que tipo de malha, que tipo de estudo tu vai usar para cada caso que tu quer fazer. Outro exemplo, tu quer fazer sei lá, imaginando um chassi de um carro. Cara, tu vai simular isso como barras, talvez, como vigas, talvez também, né? Ou com elementos de barra mesmo, que aquilo ali, se for um chassi do tipo, se assemelhando a uma treliça, tu pode simular como se fosse barras, tem um processamento muito muito menos dispendoso, assim, em questão de processamento e memória RAM e demora, e tu vai chegar no mesmo resultado. Então, isso é uma análise de convergência de malha. Se a gente pegar aqui se a gente fez na mão aqui, né?
A gente ficou testando quantos elementos até convergir, e ele já te dá ele já te dá aqui um arquivo Word bem bacana, com os resultados dos deslocamentos para cada iteração que a gente fez. Então, iteração 3, 4, né, ele fica oscilando ali, 0,54, 52, 54, na 7, 54 de novo, na 8, 54, e a partir a 7 e 8 já estava convergindo. Então, a partir daqui, a gente já não tinha alteração no valor, e então já estava de bom tamanho a malha para esse caso aqui, certo? Então, isso é uma análise de convergência de malha. Em termos de malha, se a gente quisesse fazer um estudo, tensão também, depois a gente vai ver em chapas ali, a tensão dá muito próxima também. Essa aqui, deixa eu ver o que é essa aqui. Quando tu quer ver a malha do elemento, tu clica com o direito aqui em cima de malha, exibir malha. Aqui eu refinei bem tu pode refinar a viga também, tá? Aqui a gente tem quase um elemento contínuo, vamos dizer assim, né? Mas olha só, né? A gente pode, assim como a gente pode simplificar aqui um elemento de viga, tu também pode, aqui tem 200 elementos. Então, tu vai ver que o resultado que a gente tem de deslocamento aqui no ponto central da viga é o mesmo resultado que a gente tem com 12. Então, com 200 elementos, processamento bem mais carregado, muitos cálculos, tu vai ter o mesmo resultado. Em questão aqui das vigas, tu tem as mesmas, ele calcula para ti aqui, é a mesma ideia que a gente viu na análise linear semana passada, né? Tu clica com o direito aqui, tu vai ver que tipo de resultado tu quer. Por exemplo, deixa eu voltar aqui, opções de resultado, clicando com o direito, resultado. Por exemplo, eu quero saber o deslocamento em Z. Então, clico direito, definir plotagem de deslocamento em... Ele calcula todos os eixos, tá? Mesmo que a gente não tenha esforços em... Como a gente só está aqui com um esforço em menos y, ele calcula em x e z também. Então, se eu pegar aqui e calcular aqui o deslocamento em z, ele vai me entregar um deslocamento. Aqui tu escolhe a unidade, né? Como a gente viu aquele dia. Aqui o formato científico, dá para deixar 3 casas, né? Deslocamento em Z, 0. Se a gente tivesse uma força atuando em Z, a gente teria um deslocamento em Z também. Questão de vigas, né? Em questão de por que usar uma viga e por que usar uma malha 1D ou uma malha 3D para uma viga, essa é a ideia. Só aqui vou repassar em questão de... Muda um pouco, tá? Muda um pouco a questão das restrições. Por exemplo, tu vai ter um ponto aqui e um ponto no final da viga. Então, a restrição, em vez de tu colocar na face, o software não está enxergando isso aqui, tá? A única coisa que ele está enxergando é essa linha e 2 pontos. Então, tu vai colocar, por exemplo, eu engastei aqui uma geometria fixa nesse cara aqui. Né? Poderia botar aqui imóvel sem translação e impedir que ele fosse para frente e botar uma carga nesse ponto, né, tracionando ela. Mas o que muda é isso, eu vou ter os nós e não as faces para trabalhar em termos de cargas e restrições. Certo? Então, deixa eu ver aqui. Dá para ir para o elemento de chapa. Podem abrir aqui ó, a pasta exemplo chapa e podem abrir aqui chapa e sólido. Podem abrir os dois.
Quando abrir aí, me deem um ok, por favor. Beleza. Só para mostrar mesmo aqui, eu achei não sei se é um TCC, o que é isso aqui, interessa também, mas só para a gente ver na prática, né? O cara fez aqui justamente isso, ele fez uma simulação dessas vigas aqui, né? E não é nossa surpresa, os elementos que ele usou aqui foram elementos de uma dimensão, né? Então, só para a gente confirmar aí o que a gente está falando, que é inviável tu usar uma malha 3D para quando tu vai ter... Deixa eu só pausar aqui um pouquinho e pegar aqui a lista de presença aqui, só um pouquinho. Enquanto vocês abrem aí os dois ali, eu vou só pegar o pessoal. Isso. Bom, voltando aqui, pode abrir aqui a chapa. Então, questão de construção da chapa ali, só para, como eu disse antes, a gente viu no curso de Solid de CAD básico, aquela vez, a gente usou só sólidos, a gente trabalhou só com sólidos. Basicamente, vou fazer rapidão aqui o que seria, como tu faria uma chapa, tá? Vou botar aqui, nem vou botar a dimensão, mas tu pegaria aqui na aba chapa metálica, flange, e escolheria o teu desenho aqui, a espessura da chapa, entre outros detalhes, e aqui, em vez de um sólido, tu teria, ele já sabe que tu está trabalhando com elemento de chapa, então a tua simulação lá já vai estar com características de uma chapa. Lembrando aqui agora, como a gente viu lá antes que a malha de uma malha 1D, né, é aquele cara, é esse cara aqui. Então agora a gente vai ver aqui como é uma malha 2D, que nada mais é do que triângulos, né? Tem duas dimensões, x, y. Então aqui está a nossa malha, ó. Como já era de se esperar, como a gente tinha falado antes, uma malha 2, uma chapa é caracterizada quando duas dimensões são muito maiores do que a terceira, né, do que a espessura. Então aqui a malha aqui já vem como desprezível aqui a espessura dela, né? Então, vendo aqui em termos de tensão, deslocamento, aplicando uma carga distribuída aqui nela, ela teve 9 milímetros de deslocamento e uma tensão, como eu disse antes já, a gente vai atacar esse tópico de singularidade na próxima aula. Então, essa tensão aqui, se eu comparar, por exemplo, eu criar aqui, duplicar esse estudo e criar uma análise com elementos 3D nessa chapa aqui, e eu olhar só esse valor aqui, ele vai dar bem diferente. Mas, se a gente clicar com direito em tensão e vir no centro da chapa, e a gente olhar aqui o valor, a gente vai ter 36 megapascal.
Simulando ali com elementos 3D, a gente vai ter um resultado basicamente igual, talvez 37, 35 mega, mas muito próximo. Então é isso que a gente vai fazer aqui, a gente pode duplicar, né, esse estudo aqui, clica com o direito e duplica, pode renomear aqui como chapa sólida. Se bem que a gente tem, né, cara, eu já criei aqui o elemento, esquece que eu disse. Então já vamos comparar direto, que eu já fiz isso em dois lugares separados. Então a gente está com esses dois, só para confirmar, a gente está com chapa aberta lá na pasta de chapas, chapa e sólido. Essa malha aqui foi feita com elementos 3D, por mais que não pareça, porque é muito fina mesmo, mas aqui a gente tem uma espessura. É aconselhável, em termos de malha, quando tu for usar uma malha 3D para chapas, que no mínimo tu tenha 3 elementos de espessura. Então aqui a gente só tem 2, né? Enfim, vamos ver aqui quais são os resultados usando uma malha que pode ter certeza que demora muito mais para calcular, né? Uma malha dessa aqui do que uma malha de uma malha 2D para uma chapa. A gente pode rodar aqui de novo, mas vamos olhar aqui os valores. Tá? Clicando com o direito aqui, então pegando uma sonda para avaliar a tensão. Ó, o que eu disse, 159 mega. O resultado da outra ali, no centro dela, deixa eu fechar aqui, era 36 mega. Mas está muito diferente. Desculpa, olhando aqui, né, no caso 227, está muito diferente. Mas como eu disse, existem singularidades onde é um acúmulo de tensão, etc e tal. No centro da chapa eu tenho 36 mega. E lá no sólido, ficar com o direito aqui, eu tenho 41 mega. Então é 5 mega de diferença para um custo de processamento bem menor. Né? Em termos de deslocamento, vamos ver aqui, o sólido, é o sólido esse, sim. Em termos de deslocamento, 9 milímetros, 9,1 milímetros. Lembrando que são, deixa eu ver a carga aqui, são 120 quilos distribuídos numa chapa de 2 milímetros, se eu não me engano, de espessura. Então, 9 milímetros é praticamente 1 centímetro, né? Então, por isso que tem toda essa deformação, esse deslocamento, porque é uma chapa de uma espessura muito pequena, acho que é 2 milímetros, se eu não me engano. Então, tu tem 9 milímetros de deslocamento e usando uma malha 2D, com um custo de processamento bem menor, como eu já falei, tu também tem 9,2, lá tu tinha 9,1 milímetro. Então, a diferença é de 1/10 de milímetro. O que é 1/10 de milímetro? Né? Claro, tudo tem que ser visto para o que tu vai usar. Né? Tu está analisando o que tu quer, o deslocamento realmente é importante para ti, tu precisa saber perfeitamente quanto vai ser, o 10º do milímetro importa para ti. Bom, aí tu pode refinar também essa malha, né? Por exemplo, a malha que eu estou usando aqui, essa malha 2D aqui foi o resultado, foi a malha padrão, né? Foi abrir aqui, criar malha, se a gente botar para criar aqui, ele vai dizer que vai apagar o resultado. Eu deixei aqui, ó, padrãozinha, não mexi em nada. Só pegando aqui já o gancho, em parâmetros de malha aqui, nesse cheque aqui, tu tem a malha padrão, que basicamente tu vai ser usado em faces, assim, quando tu tem chapas ou um modelo com grandes faces planas. Base em curvatura, ele se enquadra melhor com elementos circulares, cilíndricos, esféricos, e mesclada com base em curvatura, quando tu tem uma geometria meio mesclada, né? Tu tem diferentes comportamentos ao longo do corpo. Então aqui, como é plano,
a gente pode usar, foi o que eu usei a malha padrão, né? Só conferindo aqui vamos ver quantos elementos a gente tem nessa malha 2D. Vamos ver aqui, elementos, 1.200 elementos, e a gente tem 2.600, certo? Então, 1.200 e 2.600. E já no sólido, a gente tem aqui, nossa, olha, 1.200 e 2.600. E aqui a gente tem 13.000 e 23.000 nós. Então, é muita diferença, né? E pode ter certeza que multiplicando aí, como esse valor é talvez 10 vezes mais, o tempo de processamento também é em torno de 10 vezes mais. Até a gente pode rodar de novo aqui, cara, pegar aqui, vamos botar a mesma malha, vou deixar essa malha que está aí e vamos botar rodar, né? Clicar direito aqui e executar. Olha só. Aqui está o tempo. Pode ser que demore bastante, então tem que esperar um pouco. O solver que está sendo usado nesse caso aqui, tem uma opção lá que é grandes deslocamentos, né? Geralmente em chapas tu tem um deslocamento maior, então tem que marcar aquele check lá, que é para justamente o solver considerar, né, esses deslocamentos maiores aí, da ordem de, sei lá, mais de 5 milímetros, 10 milímetros. Isso já é considerado muito, assim. Olha só, a gente tem 1 minuto, ó, vai fechar 1 minuto de processamento. Não sei se vocês estão rodando aí, podem rodar aí também para ver quanto, né, demora. Então tá, a gente teve 1 minuto de processamento para chegar nesse resultado com uma malha 3D de refino intermediário. Já no elemento de chapa, se a gente rodar aqui, vamos ver quanto tempo a gente vai ter. 10 segundos. Né? Isso para um corpo, né? E tu imagina se tu estiver voltando àquela ideia lá da construção, lá. Aquele mundaréu de peças, né, aquela quantidade exorbitante lá de elementos e nós, etc. e tal. Então, tu tem aqui 6 vezes mais em termos de processamento. Tá? É bastante, cara. É bastante e faz diferença. Até em termos de refino, a gente pode fazer aquele mesmo procedimento lá de refino de malha, tá? Como é que a gente insere aquele... A gente pode fazer de duas formas. A forma manual, né? Pegar um Excelzão da vida, né? E botar aqui deslocamento e nós, ou elementos. Tu pode ir anotando, né? Quem prefere fazer assim, é válido. A questão é só usar uma ferramenta aqui que ele já traz para nós, né? Ele já rastreia essa variação, ou usar o clássico Excelzão, né? Então, vou rodar aqui, a primeira vez que eu rodar, ele vai dizer que ele vai inserir um valor aqui como inicial aqui no rastreador, digamos como um parâmetro inicial, né? Ele já anotou aqui dados de massa, ele já vai botar dados de massa por padrão, tensão e o deslocamento. E ele já vai preencher aqui o diário de tendência, que é aquele arquivo Word lá que a gente viu antes.
Então, vamos criar uma malha aqui mais grosseira, né? A gente está aqui com elementos de 23 milímetros. Vamos colocar aqui, sei lá, elementos com 50 milímetros. Tá? Já ficou mais grosseira. Pode botar rodar. Aqui a gente está fazendo, na verdade, o inverso, né? O ideal seria o quê? A gente pode partir, então, quem sabe, pode partir agora aqui. A gente pode botar uma malha bem grosseira e ir refinando. Mas, basicamente, a gente já viu, né? Isso, a questão de refinar. O que tu vai fazer? Tu pode vir aqui e criar uma malha de novo e alterar esse refino por aqui, ou no elemento 3D, depois tu pode escolher o corpo que tu quer lá e fazer tem uma opção aqui, aplicar controle de malha. Eu acho mais fácil para elementos de chapa criar a malha aqui, né, definir o tamanho do meu elemento por aqui, não por ferramenta de refino, mas em sólido é mais tranquilo de fazer. Tá? Mas basicamente, então, vocês podem repetir ali ou olhar o vídeo de novo, mas basicamente é isso. Tem uma malha grosseira, digamos que a partir de agora a gente queria descobrir aqui o quanto a gente tem que refinar, aí tu começaria. Digamos que ela está aqui com uma malha com o tamanho do elemento de 70 milímetros, aí tu começaria 65, 60, bababá, até o ponto em que o valor ia convergir. Tá? Então, o que a gente viu? Comparação de elementos de viga, né, que tu pode usar um elemento unidimensional e tu vai ter um resultado muito próximo, com muito menos processamento. A gente tinha, acho que foi 12 elementos, chegou muito próximo de um resultado com malha 3D de 20 e poucos mil elementos, né? Sempre vai ter uma variaçãozinha, mas aí é para isso que serve a convergência de malha. Tu vai vendo até que ponto tu deve refinar e tu vai ter uma alteração no teu resultado. Agora, para a gente ver um exemplo, a gente viu o exemplo de viga, chapa, agora vamos ver um elemento 3D, né? Um elemento onde as três dimensões são importantes. Então, podem abrir ali a pasta exemplo biela pistão. Se alguém não estava aqui antes, quando eu falei, eu criei aqui sei lá, um passatempo, basicamente, onde eu montei um virabrequim mesmo, e com as bielas, tudo montadinho e tal. E quem quiser pode pegar e abrir aqui, clicar com o direito e abrir, e, sei lá, aplicar algumas forças no virabrequim, ou fazer alguns tipos de estudos na biela, no pistão, enfim. Botei mais para a liberdade de cada um, quem quiser fazer uns testes a mais aí, pode se aventurar aí. Até tem um videozinho que não sei se vai rodar. Tá, agora não tem, não sei nem que tá. Mas enfim, vamos abrir aqui então montagem biela pistão. Como eu sei que o pessoal tem bastante gente da mecânica aí, então fazer um estudo num sólido de algo que creio que todo mundo que faz mecânica, né, acha legal. Só para foi uma análise estática, coisa que a gente fez na última aula. Eu fiz a parte de ligação dos componentes que a gente viu aquele dia, né? Fiz a fixação aqui. Eu tive o cuidado de colocar uma restrição na translação em XY,
A gente viu isso também, né? Basicamente, tu pega o plano aqui, escolhe um plano de referência, né? Aqui tem a caixa onde tu vai botar teu plano, podia ser uma parte da peça, ou um plano, né, do desenho mesmo. Então, aí tu escolhe o teu plano e daí tu coloca aqui, tu quer normal, tu quer restringir em relação a normal desse plano, ou em termos de ao longo do plano, né? Ao longo do plano seria, então, nesse caso aqui, o XZ, né? E foi o que a gente restringiu. Tá? Esse cara aqui, essa pressão aqui, eu imaginando o pistão trabalhando, né? Aí eu fiz um cálculo em meio de padeiro e botei aqui 1,5 mega, né? Megapascal de pressão. Dá para converter em força também, né? Pegar ali alguns... sei lá, pegar no Google ali, ver como converte megapascal para quilograma força, aí tu vai lá e faz as conversões e aplica uma força. Mas, enfim. Vamos ver, então, a malha. Nesse caso aqui, né? Como a gente não tem, por exemplo, essa seção, essa face aqui, desse corpo, ele não é 10 vezes menor que esse comprimento aqui, esse diâmetro aqui não é 10 vezes. Enfim, isso aqui é um corpo sólido, né? Como a gente pode ver. Todas as dimensões deles não ultrapassam uma razão de 10:1, 20:1. Então, um corpo sólido, isso aqui é um exemplo de um corpo sólido. E é bom a gente ter bem claro na nossa cabeça que existe essa diferenciação e na análise, principalmente, isso faz muita diferença. Talvez não num projeto pequeno, mas num projeto maior faz muita diferença. Então, aqui, botei para exibir a malha. Coloquei uma malha bem grosseira, tá? Para a gente ir trabalhando nela, que a gente vai usar uma ferramenta aqui agora que serve basicamente como um refino automático, aonde faz sentido tu ter um refino. Então, em questão de resultados, a gente tem esse valor máximo aqui. Como eu tenho um canto vivo aqui, a gente pode ver que tem um valor extremo aqui, bem no canto vivo. Aqui também eu tenho um canto vivo em contato aqui. Enfim, é o tema aquele que a gente faz. A gente pode até usar esse mesmo exemplo para analisar a questão da singularidade semana que vem. Como a gente está vendo a questão de malha hoje, a gente vai ficar aqui. Então tá. Vamos ver aqui a tensão, né? Clicando com o direito ali, sonda. Vamos ver a tensão que a gente tem aqui próximo. 165 megapascal. Com essa malha. O que a gente pode fazer? A gente pode duplicar esse estudo. E a gente tem aqui, na parte do estudo em si, clicando com o direito aqui em cima, em propriedades, para elementos tridimensionais, né, 3D, com malha 3D, tu tem um método adaptativo. O que seria esse método adaptativo? Esse H adaptativo aqui é um recurso que tu vai ter pontos de concentração de tensão. Aqui tu descreve qual que é a precisão que tu quer do teu alvo. Vou botar aqui 99%. E esse cara aqui, o desvio da precisão, é o que eu quero refinar? Eu quero refinar global, eu quero refinar toda a malha da minha estrutura, ou eu quero refinar só aonde eu tenho tensões. Então, assim, em vez da gente pegar e fazer uma convergência de malha, né, tu pegar e ir lá vou botar mais elemento, vou pegar elemento, convergiu, bacana. Basicamente, isso aqui, ele te gera uma malha que ela se adapta
simplesmente ela se adapta só onde precisa. E vocês vão ver que é uma singularidade aquele valor alto lá de tensão, porque quanto mais a gente refinar a malha, mais vai aumentar aquela tensão. Então, isso é uma característica de uma singularidade. Quanto mais tu refina, mais tu vai diminuir a área e mais tu vai jogar aquela tensão lá para cima. Outra opção aqui é o número de... Ele vai executar normal o estudo, tá? E aqui tu vai dizer quantas vezes tu quer que ele refaça esse procedimento de refino. Então, ele executou uma vez, achou os pontos de tensão, né? Aqui eu tenho tensão, beleza, então a gente vai refinar nessa área, vai rodar de novo. Tem os pontos de tensão, a gente vai refinar na área. Então, aqui tu define quantos loops ele vai fazer. E esse cara aqui, marcando ele, os pontos onde não é o teu alvo, ou seja, os pontos onde tu não tem uma tensão alta, tu vai aumentar a malha. Então, tu vai aumentar o processamento, diminuindo a malha nos pontos que te interessam, e aonde tu não tem uma tensão, tu vai engrossar a malha para te aliviar um pouco do processamento, certo? Então, vamos fazer um teste aqui com engrossar a malha, né, e refinando no local que a gente tem a maior tensão, pode ser 3 vezes, tá? A questão aqui de opções, acho que para vocês também, eu já botei aqui mais precisa, a questão de uniões e tal o Direct Sparse. Que lembra que o Direct Sparse é bom quando tem montagens com um corpo sem penetração, etc e tal. Então, pode dar o OK aqui e pode executar o estudo. Ó, aqui ele está no loop 1, ou seja, ele está executando pela primeira vez o estudo, né? Ele é meio demoradinho, se vocês botar aí, não se assustem, vai dar o quê? Talvez, nesse caso, deve dar o quê? Uns 3 minutos, 2 minutos. Até acho que eu vou pausar aqui o vídeo para não ficar chato depois. Já foi. O outro loop, desculpe. Tá, só para a gente ver aqui, o primeiro estudo, tá? 344 megapascal de tensão máxima naqueles pontos lá. Vocês vão ver que ao final desse segundo loop aqui, lembrando que onde ele acha a maior tensão, ele vai refinar para ter um aprimoramento, né? Uma resolução maior, mais precisa. E imagina, tu já tem uma área onde já está pegando uma área tão pequena que está gerando uma singularidade. Então, tu imagina se está refinando mais ainda. A tendência é que aumente mais ainda, né? E a questão da convergência, aquilo que eu falei antes, né, cara? Pode usar aquele recurso, né? Tu bota uma malha bem grosseira, né? Bota uma malha bem grosseira, vai ficar anotado ali naquele recurso que a gente viu ali. Ele vai plotar um gráfico ali das iterações que tu fez, aí tu vai refinando. A partir do momento que a variação começar a diminuir ao ponto que ele gera uma linha reta no gráfico lá, já convergiu, tu não precisa mais refinar. O resultado aumentou, acho que era 300 e pouco, foi para 400 e pouco. Ou seja, é uma singularidade. Aquele valor ali, tu não precisa... tu ignora. O que tu vai fazer é pegar uma sonda aqui e avaliar, por exemplo, nesse ponto, né, que realmente tem uma tensão. A gente chegou em 200 mega. E vamos olhar a malha, né, como ficou essa malha. Então, olha só. Então, assim, reparem
no tamanho que a gente usou aquela opção para engrossar ainda mais a malha aonde a gente não tem acúmulo de tensão. Aqui, aonde está dando a singularidade, que é aquele valor exorbitante ali, olha a diferença, né? Podem olhar aqui e o refino que está aqui. Então, aquele recurso ali, basicamente, ele faz isso. Ele, aonde tu tem menos tensão, tu pode usar aquele recurso lá para engrossar, e aonde ele vê que tem tensão, onde é o foco do estudo, no caso, onde precisa dar mais atenção, ele refina. Lembrando ali que tinha aquela tensão aqui, né? Ele refinou, e é isso que ele faz. Aqui tem um pouquinho de tensão também, e aonde não tem, ele deixa até mais grosseiro do que era antes. Questão de resultados, vamos ver aqui quanto gerou. Aqui acho que era 200, se não me engano. 205. E na questão da malha grossa lá, vamos ver aqui, 165. Tem que avaliar se esse ponto, né, não é também uma singularidade. Então, tem que avaliar. Aqui ele pegou um nó nessa extremidade aqui. Então, tem que avaliar se não é uma singularidade e se aumentou, não é uma singularidade e aumentou uma quantidade quando a gente refinou, então realmente era necessário, né, se vocês fossem fazendo refino, fazendo, analisando de forma a achar uma convergência de malha, a gente ia chegar no ponto que sim, era preciso fazer esse refino de malha. Questão de malhas, análise de convergência de malha, o que é um elemento, qualidade de malha, né? Uma malha fina, uma malha grossa. Espero que todo mundo tenha entendido. Se alguém tem alguma dúvida em questão ali da parte inicial ali, que a gente viu ali, a parte de teoria ali, questão dos nós, ou alguma coisa do tipo, fico à disposição aí. E se não, a gente se encontra sexta-feira que vem para fazer análise de convergência e o que mais era aqui. Sonda de resultados finais, análise de singularidades e limpeza e tratamento justamente de campos vivos, que é onde geralmente a gente tem acúmulo de tensão e acaba gerando, né, um canto vivo aqui acaba gerando essa singularidade. Então, estou à disposição aí, quem quiser perguntar alguma coisa, é isso aí. Se não, buenas. Tem como tu mostrar de novo só aquela